Bom, é com alegria que voltamos aqui para mais uma palestra nas já conhecidas terças-feiras do Centro Dom Bosco. Eu diria que ela foi montada, essa aula, eu já ministrei ela em alguns momentos, mas nunca dei uma estrutura, e ainda não, essa estrutura ainda não foi dada, porque particularmente essa palestra, ela foi solicitada de improviso, forças maiores nos fizeram ter que falar sobre esse tema agora. Bendito seja Deus por isso. E eu diria que para as pessoas que estão efetivamente vierem a nos assistir no YouTube, principalmente, eu diria que essa palestra em si ela pode ter até uma dedicatória. Eu dedicaria o tema que vai ser abordado hoje para a chamada nova direita. Por quê? O Brasil, nas últimas décadas, ela foi tomada pela extrema esquerda revolucionária e ela trouxe os seus ídolos, ela escondeu de todos nós o Brasil real. E hoje nós vivemos um momento de retomada, um giro político para a direita e também uma retomada do catolicismo a nível nacional. Mas só que esse giro da extrema esquerda para a direita, ele também faz com que seja substituído um certo falseamento histórico de esquerda para um falseamento histórico de direita. Então, se por um lado começam a cair certos cavalos de batalhas da extrema esquerda, como Zumbi de Palmares e pessoas afim, Paulo Freire, e etc., por outro, certos ídolos de direita começam a surgir, como uma certa idolatria aos Estados Unidos, a Israel, a José Bonifácio, etc. Então, também eles têm os seus ídolos a levantar, a erguer. E nós vamos ver que, quando nós analisamos a história do Brasil sob um ponto de vista real, o que veremos como uma marca distintiva do povo brasileiro? A sua vocação nitidamente católica. Então é algo, eu diria, por um lado ofensivo a Deus, mas por outro também ofensivo à pátria, que essa nova direita hoje coloque nas suas grandes manifestações a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel. Porque os Estados Unidos ela é uma invenção maçônica, Israel é um construto de uma falsa religião. E mais do que isso, eu diria que a grande tragédia histórica pela qual nós vivemos é porque o Brasil, em um certo sentido, ele tem uma história muito mais bonita do que as colônias que foram derivadas da Inglaterra, com feitos muito mais grandiosos, e tudo isso foi, de certa forma, negado a nós pelo atual sistema educacional. Então, os brasileiros que fundaram, os portugueses que fundaram o Brasil com essa marca católica, eles foram muito mais virtuosos e tiveram feitos muito mais grandiosos do que os Founding Fathers norte-americanos. E, no entanto, a gente tende a achar que os Estados Unidos é o suprassumo da colônia. Isso nós vemos até, por exemplo, quando analisamos a história dos Estados Unidos. Então, uma coisa que me marcou muito foi ler a história da Companhia de Jesus e ver como os nativos de então, que habitavam as terras do Canadá e dos Estados Unidos, faziam uma certa diferenciação dos colonos católicos para os colonos protestantes. Então, o protestante norte-americano é aquele homem que chega para destruir e expulsar os indígenas. O colono católico é o homem que vem absorver o indígena da cultura e tentar uma certa concórdia. E é por isso que os indígenas daquela região da América do Norte vão batizar os sacerdotes católicos carinhosamente como os batina preta. Então, se nós queremos ter uma visão correta do que é o Brasil, nós precisamos voltar um pouco na história e entender que os nossos pais não são os Estados Unidos, não são a afinada União Soviética e muito menos Israel. Nós temos uma certa filiação territorial que deve ser atribuída a Portugal. E, a certo sentido,
como irmãos, como um certo tio, também a Espanha. Porque quando nós analisamos a história, nós vimos que Portugal e Espanha sempre andaram juntas. Num primeiro momento, como uma mesma província do Império Romano, nós temos então a Espanha, aquela região da Península Ibérica na qual está Portugal e Espanha. Toda essa, quando os apóstolos entram então no Império Romano e começa um processo de conversão, então toda essa região, em certo sentido, vai ser conquistada para a igreja. Mas nós vemos em várias aulas aqui que o Império Romano vai ruir, vão vir as invasões bárbaras e vários desses povos eram então arianos. Também os povos que vão se dirigir para a Península Ibérica também vão ser contaminados pela heresia ariana. São os povos suevos e visigodos. E essas duas grandes tribos vão ser unificadas no Império Visigodo, e aí a igreja vai fazer um segundo esforço de conversão, até que esse império vai se tornar católico. Então vemos que Portugal e Espanha andam juntas no Império Romano, depois são unificadas no Império Visigodo, e depois são reconvertidas nesse Império Visigodo que de ariano vai se tornar católica. Mas aí nós vemos que no século VII, depois de Cristo, vai vir a grande ameaça islâmica, certo? Que ela vai ter um processo de expansão muito distinto do processo católico. Se entre os católicos o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos, é um processo de expansão pacífica, Maomé, como um grande líder militar, vai, de uma forma muito acelerada, subjugar os outros povos através da espada. É o crer ou morre, muito típico islâmico, que até hoje nunca foi abandonado. É a jihad, né? A guerra de conquista total. E essa guerra de conquista total, ela foi muito suscetível, né? Ela teve um sucesso muito grande desde o início. Pela espada, o Islã vai submetendo parcelas cada vez maiores do Império Romano. Eles tomam o norte da África em um curto período de tempo, atravessam o Estreito de Gibraltar e começam, então, o processo de conquista de Portugal e Espanha. Então, no curto período de menos de um século, que vai de 622, da fundação do Império Muçulmano, toda a Península Arábica estava tomada, parte do Oriente, eles atravessam todo o norte da África, vão destruindo as igrejas do norte da África, então toda aquela região que tinha sido gloriosa durante o Império Romano, que gerou Santo Agostinho, ela vai cair e vão então conquistar Portugal e Espanha quase em sua totalidade. Eles só vão separados na porta da França em 732, na Batalha de Poitiers, com Carlos Martel, e no norte da Espanha, na Batalha de Covadonga. Covadonga é uma região bem ao norte, nas Astúrias, em que tem um nobre do Império Visigodo, que é Pelaio, que organiza as forças católicas e começa ali a fazer um certo movimento de guerrilha contra os líderes muçulmanos da região. Então, as tropas muçulmanas se organizam para dar o combate final e extinguir de uma vez por todas o catolicismo da Península Ibérica, mas Pelaio consegue opor resistência, diz-se que nessa batalha definitiva há um milagre, um terremoto na região de Covadonga, porque eles estavam nas montanhas, ao certo deslizamento de terra, Pelaio vence a batalha e funda então o Reino das Astúrias. Isso vai gerar um processo de 7 séculos que nós chamamos de Reconquista Católica. Então aí nossos pais, Portugal e Espanha, vão lutar agora juntos contra o invasor muçulmano. Se o processo de unificação da Espanha vai ser muito mais doloroso e longo, né? Ele vai só terminar com a Rainha Isabel e Fernando de Aragão, reis católicos, em 1492, com a conquista do sul da Espanha, o território de Granada. No território de Portugal, o processo é, de certa forma, acelerado, porque ele tem a ver com a ascensão de um grande rei, o primeiro rei católico, Dom Afonso Henriques.
Estamos então no ano de 1139 depois de Cristo. Dom Afonso Henriques está prestes a lutar com vários príncipes muçulmanos. Ele sai então para o acampamento um dia antes da batalha, e o processo de fundação de Portugal também vai ser marcado por um milagre, porque Nosso Senhor vai aparecer para Dom Afonso Henriques e depois ele vai escrever esse milagre de próprio punho, que está nesse livro aqui, As Caravelas de Cristo, e que eu quero ler como Dom Afonso Henriques narrou o processo da Batalha de Ourique. Eu estava com meu exército nas terras de Alentejo, no campo de Ourique, para dar batalha a Ismael e outros reis mouros que tinham consigo infinitos milhares de homens. Armado com espada e rodela, saí fora dos reais e subitamente vi à parte direita, contra o nascente, um raio resplandecente e, indo-se pouco a pouco clarificando, cada hora se fazia maior, e pondo de propósito os olhos para aquela parte, vi de repente no próprio raio o sinal da cruz, mais resplandecente que o sol, e Jesus Cristo crucificado nela. Vendo, pois, esta visão, pondo à parte o escudo e a espada, lancei-me de bruços e, desfeito em lágrimas, comecei a rogar pela consolação de meus vassalos. E disse sem nenhum temor: a que fim me apareceis, Senhor? Quereis, porventura, acrescentar fé em quem tem tanta? Melhor é, por certo, que vos vejam os inimigos e creiam em vós, que eu, que desde a fonte do batismo vos conheci por Deus verdadeiro, Filho da Virgem e do Padre Eterno, e assim vos conheço agora. Veja como interessante. Então, o conde de Portugal, Dom Afonso Henriques, antes da batalha decisiva contra os muçulmanos em 1139, tem uma visão de Cristo, e quando ele olha aquela imagem de Nosso Senhor na frente dele, a reação dele é qual? Pedir para que Nosso Senhor não apareça para ele, que já tinha fé, mas que apareça para os muçulmanos, de modo que, pela conversão dos muçulmanos, a batalha se tornasse desnecessária. E como Nosso Senhor vai reagir, então, ao pedido de Dom Afonso Henriques? Nos seguintes termos: o Senhor, com um tom de voz suave, que minhas orelhas indignas ouviram, me disse: não te apareci deste modo para acrescentar a tua fé, mas para fortalecer teu coração neste conflito e fundar os princípios de teu reino sobre pedra firme. Confia, Afonso, porque não só vencerás esta batalha, mas todas as outras em que pelejares contra os inimigos de minha cruz. Acharás tua gente alegre e esforçada para a peleja, e te pedirá que entres na batalha com o título de rei. Não ponhas dúvida, mas tudo quanto te pedirem, lhe concede facilmente. Eu sou o fundador e destruidor dos reinos e impérios, e quero em ti e em teus descendentes fundarem para mim um império por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas. E comporás o escudo de tuas armas do preço com que eu remi o gênero humano e daquele por que foi comprado dos judeus, e ser-me-á reino santificado, puro na fé e amado por minha piedade. Então, Cristo responde que se ele aparece para Dom Afonso Henriques é para mostrar que o reino de Portugal teria uma vocação única entre as nações: a luta contra o Islã e a expansão da fé por todos os continentes. Então, o reino, como um grão de mostarda, aquela primeira pequena semente, a menor de todas, vai se tornar o maior reino de todo o planeta, por desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Afonso Henriques se lança em batalha com uma bandeira que vai marcar os desejos de Nosso Senhor. Então, pela leitura do saudoso professor Orlando Fedeli, ele vai dizer que a bandeira de Portugal, a famosa bandeira de Portugal,
que tem os 5 escudos. O professor Orlando Fedeli vai dizer que a partir daquele momento, todo português e descendente de português, isso cabe a todos nós, deve escolher se ele quer as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo ou as 30 moedas da traição de Judas. Então nós temos o clássico brasão que vai entrar na bandeira de Portugal até os dias de hoje, com os 5 escudos e as 5 moedas, devendo se contar as 5 moedas do meio, e nós teremos 5, 10, 15, 20, 25, 30 moedas de traição de Judas. E assim, então, Portugal vai completar a reconquista dos muçulmanos rapidamente e vai começar a organizar as bases para se tornar um grande império. Em 1383 a 1385 nós vamos ter uma grande crise entre o reino de Portugal e o de Castela, que era o principal reino que vai dar a formação à Espanha. O rei da Casa de Borgonha, que então governava Portugal, vai morrer. O rei de Castela vai tentar anexar os domínios portugueses, mas Dom João de Avis vai organizar as forças católicas com a ajuda do seu general, que vai se tornar Santo Nuno Álvares, o Condestável. Eles vão ter uma vitória acachapante sobre as forças castelhanas, apesar de ter muito menos pessoas na sua armada. Eles vencem a batalha e a Casa de Avis, então, vai começar a reger o reino de Portugal e vai ser a casa que vai conduzir o processo de expansão da coroa portuguesa por todo o mundo. Ela vai durar desde 1385 até todas as questões relacionadas à morte do Dom Sebastião I em 1580. Mas já o filho de Dom João I, o chamado Infante Dom Henrique, vai convencer o seu pai a começar a arrebatar as terras africanas da mão dos mouros. Em 1414, os portugueses já vão tomar a primeira cidade dos muçulmanos na famosa Batalha de Ceuta. Ceuta vai ser conquistada e até hoje Ceuta está nas mãos dos católicos. Porque quando houve a anexação do Reino Portugal pela Espanha em 1580, Ceuta passou para a mão dos espanhóis e até hoje está. Então, quando nós olhamos o mapa africano, nós vamos ver o extremo norte lá como território espanhol ainda hoje. E logo após a vitória das forças católicas portuguesas sobre Ceuta, o Infante Dom Henrique se estabelece no sul de Portugal. Então nós temos aqui uma tentativa de mapa português, né? Então, perdão, mas aqui está Portugal, Espanha. Dom Afonso Henrique, o Infante Henrique vai se estabelecer no sul, no território que a gente chama de Algarves, e vai fundar a chamada Escola de Sagres. A Escola de Sagres, apesar de nenhum professor de história contar para nós, ele pode ter uma certa importância tão relevante para o mundo como foi o projeto Apollo dos Estados Unidos. Porque, a partir de Sagres, o Infante Dom Henrique vai começar todo o processo de desenvolvimento tecnológico das naus portuguesas, de modo que, pela primeira vez na história, nós vamos ter navios com uma tecnologia suficiente para cruzar os oceanos. Então, nas décadas subsequentes, sobre a liderança do Infante Dom Henrique, o navegador, Portugal vai começar o processo de descobrimento de todo o litoral da África. Então, aqui está, logicamente, a nossa África. Infante Dom Henrique, então, começa a patrocinar e as primeiras caravelas portuguesas, então, começam a fazer um movimento para descobrimento de todo o litoral da África, colocando entrepostos com o objetivo de cruzar o Cabo da Boa Esperança e chegar até as Índias. Então, e por que isso? Por 3 motivações
bem específicas, mas com uma ordem de prioridade muito clara. Primeiro, a expansão da fé. Segundo, a expansão do império. Terceiro, o controle das rotas de especiarias, arrebatar esse controle das mãos dos muçulmanos. E assim os portugueses vão, então, se lançar. Eles começam a perceber, a partir do movimento de cruzar rumo às Índias, que esse movimento pelo litoral da África não funcionava, porque as caravelas eram jogadas contra o litoral e todo o movimento marítimo era para o norte. Eles começaram a perceber que, a partir da África, era necessário fazer um movimento circular, assim, porque aqui as correntes marítimas favoreceriam, certo? Então, as caravelas vinham para o norte da África, do norte da África faziam um U ou um C, visando ultrapassar o Cabo da Boa Esperança. A ideia é essa, e foi assim então que Vasco da Gama vai cruzar o Cabo da Boa Esperança em 1492, descobrir as Índias e arrebatar todo o comércio das Índias das mãos dos muçulmanos. Então é muito importante, nós temos a ideia da grandeza do processo dos descobrimentos marítimos, porque uma nação pequena em Portugal vai colocar o terror no Oceano Índico. Em 1509, nós vamos ter uma batalha chamada Batalha de Dil, em que os portugueses, com um conjunto muito restrito de caravelas, vai dar combate a toda a frota muçulmana e obter uma vitória esmagadora. E por que isso? Porque era basicamente a luta de Portugal contra os Islã nos mares, era como você ir com bomba atômica com um cara que estava com uma faquinha. Então, tamanha era a superioridade tecnológica das naus portuguesas que os portugueses brincaram no Oceano Índico e cortaram todas as fontes financeiras do Islã. Então, a segunda grande batalha marítima, que vai ser a Batalha de Lepanto, em que vai haver uma liga católica contra o Islã no Mediterrâneo, vai ser com um conjunto de naus muito inferior a que os portugueses deram batalha na Batalha de Dil. Então, com o domínio dos mares do Oceano Índico se aproximando, a gente sabe que a descoberta do Brasil ela se deu num momento anterior ao oficial em 1500, mas por que isso não foi revelado antes? Porque toda a preocupação da coroa portuguesa estava em conseguir o controle sobre as Índias. A partir do momento em que isso estava começando a se desenhar, então uma frota muito grande com o Pedro Álvares de Cabral fez esse movimento aqui, e aí era impossível manter o segredo, certo? Então, em 1500, nós temos a descoberta do Brasil. E quem é o tipo de pessoa que chega no Brasil? Isso é que é importante nós entendermos. Nós sabemos que a Idade Média é a era em que a filosofia do Evangelho comandava todas as nações do Ocidente. Mas sabemos também que veio a Revolução Protestante, em 1517, em que fracionou a Europa em dois. Mas, dentre todas as nações europeias, duas nações mantiveram o espírito católico aceso, medieval. Quais eram? Portugal e Espanha, que eram então as maiores potências marítimas de então. Portugal por desenvolvimento tecnológico e Espanha por roubar o desenvolvimento tecnológico de Portugal. Mas eram as maiores potências marítimas de então. E essas potências, elas tinham uma vocação marcadamente católica. Carlos V era o neto dos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que tinham descoberto a América em 1492, via Cristóvão Colombo, que foi rejeitado pelo rei português. O rei português Dom João III vai ser um grande rei católico e maior entusiasta da Companhia de Jesus entre todos os príncipes da cristandade. E esses reis, vejam que sempre Portugal e Espanha andando juntos na história. Primeiro como província da Espanha, depois
dentro do Império Visigodo, depois sendo convertidos novamente, depois lutando juntos contra o invasor islâmico, depois se lançando aos 5 continentes para cumprir o desígnio de Cristo na Batalha de Ourique. O menor dos reinos deveria ser o maior dos impérios do mundo para a maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eles aportaram no Brasil, e aportaram como? Sempre com uma marca nitidamente católica. Então isso nós sempre explicamos aqui. A caravela, ele vem com que símbolo? A cruz. Qual foi a primeira cerimônia no Brasil? Uma missa, né? Um monumento construído, um altar, uma cruz. E isso tem que ser um símbolo do que representava aqueles homens. Eu sempre gosto de fazer um paralelo com a missão Apolo 13. Porque quando chega o foguete na Lua, o que está no foguete? É uma cruz? Não. Qual é a bandeira que é colocada ali? É a bandeira do Vaticano? Não. O que o primeiro astronauta vai dizer? Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Então é um antropocentrismo do início ao fim. Na descoberta do Brasil é o quê? É um teocentrismo do início ao fim. Tudo tem a cruz. E aí nós vemos na carta de Pero Vaz de Caminha, que eu recomendo sempre que todos leiam, o que está ali. É muito nítido também da vocação católica do Brasil. Não é que tem para o Brasil o ouro, o que Pero Vaz de Caminha vai mostrar. Ele vai dizer que a maior riqueza do homem, a maior riqueza que eles tinham encontrado ali é a alma dos índios a conquistar. E o que mais me marca na carta fundacional do Brasil não é nem essa frase que é, de certa forma, conhecida, mas um outro cenário em que nós temos aquele quadro clássico numa missa tradicional e que os índios estão ao redor do altar, e aí a comunhão estava demorando muito, os índios, por causa do calor, mais impacientes, começam a se levantar, e de repente um dos indígenas de meia idade, que Pero Vaz de Caminha imagina que tem algo em torno de 50 anos de idade, ele vê os outros índios agitados com aquilo, ele se dirige aos índios, pedem para que parem, para que sentem, aponta para o altar e aponta para o céu. Então, naquele momento, nós temos o primeiro brasileiro nativo entendendo o que é o Brasil real. O Brasil que nasce com a marca do santo sacrifício na missa. E isso vai continuar durante todo o período colonial. Porque Dom João III, ao contrário do que dizem os nossos historiadores e ideólogos, vai povoar o Brasil com grandes homens, de estadistas a sacerdotes. Ele vai fundar na Universidade de Coimbra um colégio só para os jesuítas. Vai trazer um dos 10 jesuítas iniciais para coordenar o colégio, que é o padre Simão Rodrigues. E o próprio Santo Inácio de Loyola vai ficar muito perturbado com Dom João III, porque ele vai perturbá-lo a todo momento para entregar a maior quantidade de jesuítas possível. E aí vai formar os jesuítas dentro da Universidade de Coimbra e enviar para todos os reinos. Então é por isso que nós vamos ter São Francisco Xavier sendo enviado para a Índia e São José de Anchieta no Brasil. E outros jesuítas, como o Padre Manuel da Nóbrega e afins. E aí todo o processo de construção do Brasil vai ser marcado também com a cruz. Já em 1549 nós temos a fundação de Salvador com o Padre Manuel da Nóbrega. E a primeira leva de jesuítas. Em 1553 vai chegar a terceira leva de jesuítas com São José de Anchieta, que chega já com o Colégio de Salvador instituído e vai aprender Tupi-Guarani. E posteriormente reduzir o Tupi-Guarani para uma língua escrita através da sua gramática. Então vejamos, como eu disse no início, como isso vai ser sempre uma tônica da colonização portuguesa. Ao contrário dos ingleses, que vão massacrar os indígenas da América do Norte,
no Brasil que você tem uma assimilação. Então a preocupação do sacerdote católico não é tanto que os indígenas aprendam português, mas eles aprenderem o tupi para ensinarem a verdade em tupi. Então vejam, o elemento cultural é preservado porque ele não deve inibir ao mesmo tempo que eu leve a salvação ao indígena. Então, todas as principais cidades eles vão ser construídas com suporte e povoamento dos indígenas. A cidade de São Paulo, por exemplo, em 1553, como ela é fundada? Ela será construída com uma comitiva de jesuítas que sai do interior, que sai do litoral de São Paulo para o interior de São Paulo, funda ali a cidade com o apoio de um grande líder indígena chamado Tibiriçá, que vai ser como que o prefeito da cidade. Então vejam, a cidade de São Paulo é fundada e o poder político é dado na mão de quem? Do indígena. Vejam como é diferente do que é passado para nós, que vai tomar um nome português, Martim Afonso de Souza, como acontecia a todo momento. A partir do momento que o indígena se convertia, ele assumia um nome português. Mas então muitas coisas vão acontecer aí. Por quê? Enquanto a marca do norte-americano vai ser a segregação racial, muito clara, né, que vai até gerar leis específicas na América do Norte, qual é a marca do brasileiro? Com todo o termo positivo que a gente deve dar a ele, a segregação religiosa. Porque o português sabe que a única divisão que vale neste mundo é a divisão de Santo Agostinho, a cidade de Deus versus a cidade dos homens. Que o homem, ele vem a esse mundo e passa por um teste. Nesse mundo ele deve conhecer e amar e servir a Deus para atingir a visão beatífica na próxima. Então, o que mais vale para o homem é a conversão. Então ele vai fazer essa divisão muito clara, e quando chegarem os hereges franceses calvinistas no Rio de Janeiro, os católicos liderados pelo terceiro governador-geral, Mendes Sá, vão dar combate. Isso em 1560. E vai ter uma vitória esmagadora de Mendes Sá, que é alguém muito superior aos estadistas atuais. A primeira coisa que o Mendes Sá faz ao chegar no Brasil são os exercícios espirituais. Um homem tão honrado que São José de Anchieta vai fazer um épico em latim em homenagem a Mendes Sá, e Mendes Sá então vai dar combate aos hereges franceses e obter uma vitória esmagadora, isso em 1560. Só que os hereges calvinistas que se mantiveram no Rio de Janeiro vão continuar a instar as tribos inimigas contra os portugueses. E aí vai existir uma confederação tamoia que vai tentar destruir a cidade de São Paulo. Isso em, se eu não me engano, 1563, nós vamos ter essa batalha. Então, o massacre de São Paulo era algo inevitável. A Confederação Tamoia se organiza para fazer um ataque surpresa e destruir a cidade de São Paulo, mas uma das pessoas que estavam no exército tamanho inimigo se antecipa e avisa ao Tibiriçá e aos residentes da cidade de São Paulo que a confederação estava se aproximando. Há uma certa comoção ali, porque os parentes de Tibiriçá todos estavam ali prestes a destruir São Paulo. As pessoas ficam com certo receio. Será que Tibiriçá vai capitular ou vai organizar resistência? Jaguaranha, o seu sobrinho, que é o líder da Confederação Tamoia, chega próximo de Tibiriçá e oferece a capitulação. Tibiriçá, olha, é só você abandonar a tribo, deixa os portugueses para lá, a gente massacra os portugueses aqui, depois vai para o litoral, destrói lá e está tudo dominado. E o que Tibiriçá resolve fazer? Ele resolve organizar resistência e lutar por nosso Senhor Jesus Cristo e em defesa dos portugueses. A luta é avassaladora, é irmão destruindo irmão, tio destruindo sobrinho, sobrinho destruindo
tio. Jaguaranha, o seu sobrinho, é executado. A Confederação Tamoia foge e Tibiriçá então se torna um herói de guerra e é enterrado com todas as honras católicas na Catedral então de São Paulo e até hoje está lá. Então, Tibiriçá salva o catolicismo em toda a região sudeste do Brasil. Se não fosse um índio, hoje provavelmente muitos de nós seríamos hereges calvinistas franceses. E, no entanto, Tibiriçá faz toda essa resistência, obtém a vitória e as forças católicas estão temporariamente a salvos. Mas, não obstante, a ameaça continua. E o que o padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta resolvem fazer? Terem uma ideia de Jerico. Certo dia, padre Manuel da Nóbrega chega para José de Anchieta e fala: olha, sabe essas tribos canibais que tem aqui ao redor que querem acabar com a cidade de São Paulo? Por que nós não fazemos o seguinte? Vamos lá, a gente se coloca como presos voluntários, isso abre um processo de paz e a gente obtém a paz e dá tudo certo. E aí, vejam que nesse período, durante as 50 primeiras décadas, os 50 primeiros anos do Brasil, nós vamos ter dezenas e dezenas de portugueses literalmente canibalizados pelos índios, né? Então, muitos portugueses viraram comida, como o próprio professor Sidney já falou aqui, né, nas suas aulas clássicas, no início do Centro Dom Bosco. O primeiro bispo em todo o Brasil, Pero Sardinha, ele literalmente virou sardinha na boca dos indígenas, porque foi preso e digerido. Então, José de Anchieta e padre Manuel da Nóbrega se oferecem como reféns. A sugestão é aceita, eles então vão ser presos pelos indígenas canibais, começa um processo de paz. Padre Manuel da Nóbrega, eventualmente, durante o processo de negociação de paz, volta para a cidade de São Paulo e José de Anchieta fica sozinho na tribo de Peroígue como refém. Então, ali, José de Anchieta, muito assolado pelas tentações, ele se dirige às areias da praia todo dia e começa a escrever com seu bastão na areia. E aí a primeira frase que ele escreve era uma frase que tinha a ver com se ele deveria dar sequência àquilo. Ele vai escrever Eloquar anciliam Santíssimas Mater Iesu. Falarei ou guardarei silêncio, Santíssima Mãe de Jesus? Ele se pergunta, e depois que ele se pergunta, as águas apagam toda aquela frase escrita nas areias. Já era tarde. Aquela frase estava na mente de São José de Anchieta e ele começa ali a construir um poema de milhares e de milhares de versos que vão ser escritos na areia e apagados a cada dia pelo oceano, de tal forma que tudo aquilo fica memorizado por São José de Anchieta e quando ele retorna à cidade de São Paulo e o Tratado de Paz é concluído, ele escreve então um poema que entrou para a história em ode a Nossa Senhora. Então, vejam que esse processo de homens virtuosos, sejam líderes estadistas, sejam sacerdotes católicos, vai fundar a primeira capital em Salvador, vai fundar uma colônia no litoral de São Paulo e fundar a cidade de São Paulo. Qual é o próximo passo? Dar combate aos franceses que estavam se reagrupando no Rio de Janeiro. Então, os reis, sempre muito católicos, agora enviam o sobrinho de Mendes Sá para o Rio de Janeiro, com o intuito de conquistar aquela cidade para Nosso Senhor. Estácio de Sá sai de Portugal, vai para o litoral de São Paulo e começa a organizar a armada para dar combate ao Rio de Janeiro. Nesse período ele fica muito aflito, achando que não ia conseguir dar combate efetivo às forças francesas. Muitos da cidade de São Paulo o desanimavam, e aí ele foi se consultar com o padre Manuel da Nóbrega. Padre,
mas o que vai acontecer se eu der combate e perder? O padre Manuel da Nóbrega vai dizer, você tem que ir. E se você perder, eu pessoalmente darei contas ao rei e a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os maiores incentivadores da guerra foram sacerdotes jesuítas. Estácio de Sá se dirige, então, com os jesuítas para o Rio de Janeiro. Nós mostramos aqui numa aula específica sobre São José de Anchieta como vários milagres foram feitos em toda aquela região. Ali mesmo vai ter um milagre porque Araribóia, que era o índio próximo de Portugal, estava se retirando quando os portugueses chegavam, porque ele não tinha comida naquela região, etc. José de Anchieta promete que quando a sombra batesse uma determinada pedra, chegaria uma armada com suprimentos. Araribóia desdenha de José de Anchieta e quando a sombra chega, vem uma armada de Salvador com suprimentos. Araribóia se joga aos pés de José de Anchieta e entra então na coalizão Estácio de Sá, indígenas terminonóis. E aí eles fundam a cidade do Rio de Janeiro em 1565. José de Anchieta segue para Salvador com o intuito de convencer a Mendiçá de enviar reforços. Ele ali vai ser ordenado sacerdote, consegue o apoio de Mendiçá. Em 1567 há então uma coalizão agora do Nordeste do Brasil via Mendiçá, com o Sudeste do Brasil via Estácio de Sá e com os índios sob a liderança de Araribóia. Mendiçá é incisivo, os católicos conseguem vitórias acachapantes contra a aliança dos hereges franceses com as tribos rebeladas. Estácio de Sá é ferido mortalmente com uma flecha e quando ele está prestes a morrer, todo mundo, por um lado, feliz, porque depois de 2 anos de muito sofrimento de Estácio de Sá, a cidade estava finalmente em suas mãos, mas por outro lado triste, porque ele estava morrendo, e ele vai dizer para o seu tio, Mendiçá, tio, não fique triste, porque nós obtivemos uma grande vitória neste dia. Então, hoje, se os líderes mundiais hoje se apegam a essa vida com o máximo de fervor, Estácio de Sá morria feliz, porque o Sudeste do Brasil estava de uma vez por todas livre dos hereges protestantes. E assim, então, as forças católicas vão continuar por mais 2 séculos. Então, vejam a epopeia que foi a fundação brasileira, em contraste com a vilania do processo de fundação dos Estados Unidos. E assim, com essa vocação marcadamente católica, o Brasil prossegue. Só que um grande inimigo vai surgir no horizonte da Europa durante o século XVIII, que é o espírito liberal maçônico. A primeira casa maçônica é fundada em 1717 em Londres. Ela rapidamente vai se expandir, vai expandir o pensamento liberal por toda a Europa. Porque o que é uma casa maçônica? Como eu sempre digo, assim como o seminário ele visa formar um homem como sacerdote, uma casa maçônica ela forma um homem liberal. Ele pode achar que não tem nada demais e entrar como católico, mas depois de anos de diferentismo religioso sendo ensinado ali, ele vai sair dali liberal. E quanto mais ódio ele nutre pela Igreja Católica, mais ele vai subir no ranking até atingir o grau 33 de grão-mestre. E aí, 1717 é a primeira fundação da Casa Maçônica. Os santos padres vão rapidamente perceber o perigo disso, vão começar a erigir uma série de condenações, primeiro em 1738, depois em 1751, depois elas continuam, mas nenhuma condenação vai parar as forças revolucionárias. Elas vão ocupar as principais casas reais da Europa e vão perceber que eles tinham um inimigo a ser destruído, que era a ordem jesuíta. Porque a ordem jesuíta tinha uma característica muito peculiar, em que eles eram homens, em grande parte de 6ª e 7ª moradas, fundada na maior universidade do mundo então. Então eram homens de vida espiritual muito profunda e vida intelectual igualmente profunda. Era impossível destruir
os jesuítas no combate intelectual, então eles se organizaram para a supressão da ordem jesuíta, primeiro nas colônias Brasil e na América Latina, depois em Portugal e Espanha, e por fim a supressão completa. E aí quando nós temos a supressão completa, da noite para o dia, o Brasil se viu sem a sua classe educadora. E todo o sistema educacional foi substituído paulatinamente por forças revolucionárias. Então, por influxo revolucionário europeu, o Brasil foi deixando, a partir de 1760, a sua vocação católica num ritmo cada vez mais acelerado. A primeira casa maçônica é fundada no Brasil em 1802. Em 1815, nós temos a Revolução Pernambucana já. Dom João VI dá combate à maçonaria, extingue a maçonaria no Nordeste do Brasil, e aí um grande herói da nova direita brasileira vai reorganizar a maçonaria no Sudeste brasileiro, que é José Bonifácio, o primeiro grão-mestre do Brasil. Ele vai organizar as casas maçônicas em 1821, organizar o processo de independência do Brasil, que vai, como nós sabemos, ser realizado em 1822. E o que nós vamos ter aqui? Uma nação que se torna independente, que vai se afastando cada vez mais da vocação católica inicial. As forças, as elites brasileiras, então, vão se tornando cada vez mais hostis à Santa Igreja Católica. Dom Pedro II vai permitir que um aviso criminoso seja emitido em 1855, que proíbe o ingresso de noviços nas ordens religiosas, de forma a destruir todas as ordens do Brasil. Então, se alguém quisesse entrar no mosteiro, esse ingresso estava proibido. As forças católicas começam a enviar noviços para a Europa, para eles se formarem lá e voltarem. A coroa brasileira proíbe também esse movimento, de tal forma que na República os mosteiros estavam praticamente extintos e conventos em todo o Brasil. Esse processo de perseguição à Igreja Católica vai ficar cada vez mais claro, de ingerência em todos os momentos. Os sacerdotes vão ser funcionários públicos, os bispos não vão poder sair das dioceses. Dom Pedro II vai indicar todos os bispos, todo o programa no seminário vai ser fiscalizado pelo governo, então uma gerência fortíssima, e os bispos vão começar a se levantar contra isso. Então a gente precisa lembrar que são apenas 12 bispos durante todo o Império. O poder de um bispo era grandiosíssimo naquela época. Se hoje nós temos 300 bispos espalhados pelo Brasil em cada diocese, naquela época eram somente 12 numa nação notadamente católica. Então a voz de um bispo tinha um impacto fortíssimo. E aí certos bispos vão se destacar. O grande bispo intelectual daquela época era Dom Macedo Costa, bispo do Pará, que vai escrever muito contra a maçonaria já na década de 1850 e 1860. Só que a maçonaria começa a ganhar relevância. Em 1872, ela está dividida em dois. É líder do Grande Oriente do Lavradio, Visconde de Rio Branco, o líder do Grande Oriente beneditino, Ganganelli. Ganganelli é um dos principais jornalistas da época, e Visconde de Rio Branco se torna o homem mais poderoso do Império depois de Dom Pedro II. Ele é o presidente do Conselho de Ministros, o primeiro ministro do Brasil. Então, em 1872, todas as condições para um aumento no ritmo de perseguição à igreja no Brasil estavam dadas. Faltava o pretexto. Qual é o pretexto? Como todo maçom extremamente arrogante, Visconde de Rio Branco resolve fazer uma grande festa em sua homenagem. E chama um sacerdote chamado Padre Almeida Martins para fazer uma ode em sua homenagem à maçonaria no Brasil. Ele faz, e isso é publicado nos jornais em todo o Brasil. Isso gera um escândalo porque, desde o século XVIII, eram dezenas e dezenas de condenações. O bispo Dom Lacerda, que era o bispo mais poderoso do Brasil, se vê então obrigado a suspender o padre de ordem,
há um escândalo na corte do Rio de Janeiro e os dois grandes orientes resolvem se unir para combater a Santa Igreja. Eles começam a publicar várias notícias nos jornais e ameaçam o bispo Dom Lacerda com vários mecanismos. Então eles resolvem marcar uma missa em homenagem à maçonaria. Dom Lacerda ameaça o padre de excomunhão, a missa é realizada e Dom Lacerda não faz nada. Então a maçonaria percebe que o bispo Dom Lacerda estava nas suas mãos e começa um processo de degradação, destruição da Igreja Católica através de jornais intenso. Então a gente precisa entender que quem tinha jornal na época tinha o poder, certo? Então, assim como na década de 70, a TV Globo tinha um poder concentradíssimo e hoje quem domina as redes sociais tem todo o poder, naquela época o poder estava concentrado nas mãos de jornalistas. Então, há um processo de destruição da igreja acentuado via meios de comunicação no Rio de Janeiro e eles resolvem se lançar na segunda diocese em que eles tinham influência, que é a diocese de Olinda. Mas quem estava assumindo a diocese de Olinda, então? Dom Vital. Isso em 1872. O maior bispo da história do Brasil. E aí eles resolvem aplicar o mesmo tipo de receita que tinha sido aplicada com sucesso no Rio de Janeiro e começa a perseguição. Primeiro calúnias na imprensa, depois resolvem fazer uma missa, Dom Vital ameaça de excomunhão, a missa não é realizada. Uma segunda missa, eles tentam elaborar, Dom Vital ameaça de novo, a missa não é realizada. Eles ficam muito impressionados porque Dom Vital era um bispo de apenas 27 anos. Porque Dom Pedro II era um típico iluminista. Ele só estava preocupado com o nível intelectual das pessoas. Ele indicou Dom Macedo Costa e Dom Vital porque eles tinham tido uma formação excelente em Paris. Então, só que o que Dom Pedro II não tinha percebido é que, além de grandes intelectuais, Dom Macedo Costa e Dom Vital eram, acima de tudo, excelentes católicos. Então, quando estourasse a questão religiosa, teriam neles dois os grandes defensores da fé no Brasil. E aí há esse processo, só que você tem uma corte que consegue subjugar o bispo mais poderoso, que é Dom Lacerda, no Rio de Janeiro, bispo imperial, e eles então se dirigem para Olinda e vem um bispo que só tem barba na cara, porque ele tem essa predisposição genética, porque era muito novo, enfrentar a corte imperial, os homens mais poderosos, proibindo uma missa em homenagem à maçonaria. Então, eles começam de uma forma mais virulenta ainda com as reportagens. Então, são coisas que a gente não consegue acreditar que eram escritas, porque eles começam a atacar todos os dogmas e, particularmente, Nossa Senhora, uma série de reportagens de jornal questionando todos os dogmas e com palavras de baixíssimo calão em relação ao Santo Padre e tudo que tinha a ver com a Santa Igreja Católica. Dom Vital organiza uma reação, pede para que todos os sacerdotes, então, façam homilias em defesa da Nossa Senhora, começa a dirigir escritos contra a maçonaria, etc., e a guerra se deflagra. A maçonaria dá um passo seguinte e resolve publicar no jornal a relação de todos os maçons da diocese, para calar de vez Dom Vital. Porque é uma ameaça. Olha só, Dom Vital, você está vendo? Todo mundo poderoso da província é maçom. Você vai continuar brincando? E aí Dom Vital vê aquela nota ali e se coloca num dilema. Ou ele, para usar uma expressão popular, aceita ser entubado, como Dom Lacerda foi, e é o fim da igreja no Brasil, ou ele opõe uma reação à ingerência estatal e se digna a ser caluniado e perseguido, talvez até o martírio. E o que ele faz? Ele opta pela luta em prol da Santa Igreja Católica.
Com a lista na mão, ele começa a fazer, então, programa de reconquista católico na diocese. Pede que, primeiro, os padres exortem os leigos da diocese a retornar. Vários retornam para casa. Depois ele pega a relação de todos os sacerdotes, coloca a lista de condenações da igreja maçonaria na mesa, chama um por um e vai mostrando. Convence quase todos a voltarem, menos 2. A esses 2, de forma privada, ele chega a se jogar aos pés, pedindo que retornem. É eficaz, excomunga os 2. Começa a tratar das confrarias. As confrarias são como nós temos hoje nas paróquias, esqueci o nome, as pastorais. Em certo sentido, as confrarias eram como pastorais que ajudavam o culto. Ele começa a exortar as confrarias que abjurem da maçonaria, quase todas abjuram, menos 3. Ele então interdita as 3, proíbe o ingresso de novos membros nas confrarias, proíbe que sejam feitas missas nas paróquias dessas confrarias e manda uma consulta ao Santo Padre, dizendo o que fazer com 2 delas que eram religiosas e que ele não tinha jurisdição direta. Essa suspensão gera um ódio intenso. A maçonaria envia uma petição para o Conselho de Estado. Dom Pedro II acolhe a petição, convoca o Conselho de Estado e o Conselho de Estado resolve mandar Dom Vital levantar todas as suspensões. E se ele não fizesse, ele seria julgado pelo STF da época, que se chamava STJ. Então, chega o aviso para Dom Vital, só que no mesmo dia que chega o aviso do Império para Dom Vital, chega uma carta do Santo Padre chamada Quam Dolores, na mesma mão. O Império, numa mão, manda Dom Vital retroceder, na outra, o Santo Padre manda Dom Vital continuar. E aí ele pergunta para o carteiro, e aí, o que eu faço? Eu obedeço ao imperador ou a Deus? E ele resolve, então, obedecer a Deus. Isso enfurece o imperador, enfurece o Conselho de Estado, e eles resolvem, então, no final de 1873, emitir uma ordem de prisão a Dom Vital. Essa ordem de prisão vai chegar em 1874, chega, então, o oficial de justiça mandando prender Dom Vital. Dom Vital diz que vai resistir e se tranca na paróquia do seu palácio arquiepiscopal. O então oficial de justiça manda buscar um reforço, o reforço chega, então Dom Vital sai todo paramentado da igreja. Está Dom Vital com um báculo, a cruz peitoral e a mitra e pergunta, assim como nosso Senhor Jesus perguntou, a quem procurais? E as forças do Império Romano respondem a nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Vital, todo paramentado, pergunta ao oficial de justiça, depois de sair da paróquia, a quem procurais? E o oficial diz a Dom Vital, e assim como nosso Senhor Jesus Cristo, Dom Vital vai replicar, eis-me aqui. Dom Vital é preso, enviado para o Arsenal de Marinha. Então, em janeiro de 1874, ele vai ser julgado pelo STF. O STF até então tinha julgado 163 casos. Eu estou chamando de STF para ficar mais claro, mas na época se chamava STJ. Nenhuma condenação. Eles só tinham condenado uma pessoa, um alto dignatário do Império, a largar o cargo público, sendo que ele já tinha largado. Era esse o histórico do STF no século XIX. Então, Dom Vital vai a julgamento, defendido por 2 valorosos católicos, Ferreira Viana e Cândido Mendes. O circo já estava armado e Dom Vital então vai ser o primeiro homem preso e condenado na história do Brasil pelo STF. Há 4 anos de trabalho forçado. Dom Pedro II, então, vai resolver imitar, em certo sentido, Henrique VIII. Então, assim como São Thomas More foi condenado por ter todo o seu corpo desmembrado então efetivamente executado, né, dessa forma, Dom Pedro II vai ser muito bonzinho, né? E aí o que o Henrique VIII vai fazer? Não precisa desmembrar ele todo, só arranca a cabeça.
Dom Pedro II vai dizer, não precisa 4 anos de trabalho forçado, só 4 anos. Então, Dom Pedro II poderia, obviamente, suspender a pena e ele resolve só tirar os trabalhos forçados. E Dom Vital, então, vai ser preso. Eles ainda vão buscar uma condenação espiritual, que vai dar toda uma questão à parte, que nós detalhamos numa aula específica sobre Dom Vital. E há uma vitória aparente da maçonaria do Brasil, só que eles não contariam com a reação. Primeiro, a reação dos bispos católicos, porque a tensão vai aumentando, então a coroa manda prender Dom Vital. Dom Vital coloca 3 caras para substituí-los, os governadores da diocese, os 3 vão ser presos, Dom Macedo Costa vai ser preso, a pessoa que substituiu Dom Macedo Costa vai ser preso, Dom Viçoso, que é o velhinho, arcebispo de Diamantina, um homem super venerável. Então nós vamos ter aqui atores muito claros na época da questão religiosa. Só eram 12 bispos, lembrem-se. Mas a qualidade era altíssima. Com 12 bispos, a qualidade era muito maior do que hoje com 300. 400 contando os eméritos. Então, naquela época nós tínhamos Dom Macedo Costa, que era a força intelectual. Dom Vital, que era a força moral. Nós tínhamos Dom Lacerda, que era um grande intelectual também. Um dos livros que estão aí expostos tem até a Teologia do Credo, que acho que foi publicado pela Permanência. Se vocês olharem lá no fundo, a descrição é de Dom Lacerda, bispo do Rio de Janeiro. E nós vamos ter Dom Viçoso, que era o ancião. Era como um São João, um novo São João, que de Pátimos vai escrever o seu Evangelho e o Apocalipse. Então, Dom Viçoso, ele vai escrever da sua diocese de Diamantina praticamente mandando Dom Pedro prendê-lo. Então ele vai dizer, Dom Pedro, aqui na minha diocese, por ter feito o voto de pobreza, eu vivo nas piores condições, de forma que se você me colocar numa masmorra, melhor eu estarei. Então, a trocação era nesse nível. E aí a princesa Isabel, grande princesa católica, vai interceder em favor de Dom Vital. O Papa Pio IX, o maior santo padre do século XIX, vai tomar a ciência da prisão e vai tomar a causa como sua. Ele vai começar a escrever para todo mundo no Brasil, carta para Dom Vital, carta para Dom Macedo Costa, carta para as senhorinhas da nobreza do Rio de Janeiro que estavam lutando para a sua soltura. O Santo Padre começa a pressionar de tal forma que os deputados e senadores católicos começam a defender no plenário Dom Vital. Então isso é muito importante, porque isso desfaz o mito da nova direita, a quem eu dediquei no início da aula a palestra de hoje, porque o que a nova direita vai dizer é o quê? Não, que José Bonifácio ele era maçom porque todo mundo tinha que ser maçom. Como assim todo mundo? Ainda que todo mundo se venda para Satanás, eu vou me vender também? Ou eu vou lutar pela causa católica como fez Dom Vital, ainda que preso? Como fez Cândido Mendes de Almeida, ainda que perdendo prestígio? Como fez Princesa Isabel, ainda que viesse a perder a coroa como ela perdeu? Então, os católicos devem lutar pela glória da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que percam tudo. E não serem homens frouxos de geleia, como foi José Bonifácio. Que manifesto vai dizer que no Brasil é bem-vindo o filho de Maomé. Como assim? Ele é bem-vindo convertido. Ele é bem-vindo católico, senão distância do Brasil para ele, porque esta nação é uma nação católica desde a sua criação. E assim foi, e a pressão católica, no sentido inverso, foi tão forte que o gabinete do grão-mestre maçom caiu e Duque de Caxias, no novo gabinete, obteve a promessa de Dom Pedro II de uma anistia geral e restrita, e assim foi feita. Mas a cicatriz do império cada vez mais maçonizado tinha resultado numa gangrena. Era praticamente impossível uma reversão. Por quê?
Os maçons, apesar de serem 0,0001% do Brasil, tinham praticamente 100% dos postos de poder, tamanha a sua organização. A igreja tinha retirado em grande parte o apoio ao império por causa dessa perseguição crescente, e, por outro lado, a maçonaria, que procurava subjugar a Santa Igreja Católica, via, por outro lado, que a sucessão de Dom Pedro II estava, no seu olhar, em péssimas mãos. Por quê? Princesa Isabel como imperatriz significaria um retorno do Brasil à sua vocação católica. Isso os maçons não poderiam permitir jamais. Então, assim como eles vieram com a independência do Brasil e depois perseguiram a igreja na questão religiosa de 1872 a 1876, que terminou com uma vitória moral da Igreja Católica através da bula Insorta Ista Ditione de Pio IX, em 1876, que condenava a maçonaria no Brasil. Então, uma encíclica, que é o documento mais solene possível, direcionado para o Brasil, condenando a maçonaria, para não ter mais desculpa. Certo? Então, assim foi feito. Veio o golpe republicano de 1889 e, pela primeira vez em 391 anos, a Igreja Católica, na Constituição de 1891, deixava de ser a religião oficial do Brasil. Entrava a era do pérfido Estado laico. Sai a era de uma certa perseguição e entramos num período de combate. E Dom Macedo Costa, então, vai afirmar, quando cai o Império, já na virada do século, então, a principal personagem do Brasil, Dom Macedo Costa, para quem não conhece, escreveu muito, como eu disse, contra a maçonaria. Nós reunimos 3 dos seus escritos num espesso livro chamado Contra a Maçonaria. Esse grande Dom Macedo Costa vai afirmar: que coisas são os tempos atuais? O Império pretendeu destruir a Igreja, mas jaz o Império e a Igreja continua de pé. Então, este é o livro Contra a Maçonaria, de Dom Macedo Costa. E entramos no período de combate, e que vai ser um período em que Deus não vai abandonar os seus. Porque vai ser uma certa era de ressurgimento do catolicismo no Brasil. Por um lado, os mosteiros vão ser repovoados com monges e frades da Europa. Por exemplo, no mosteiro do Rio de Janeiro, que só tinha um monge na virada do século, por causa dos avisos imperiais, eles vão ser repovoados com monges do mosteiro de Beuron, na Alemanha, que vão ser grandes intelectuais. O período de combate vai chamar vários católicos à peleja, à luta. Então a gente vê já desde as escrituras, né? Convenham que existam hereges. E assim como os hereges protestantes, em certo sentido, serviram para favorecer a contra-revolução católica e gerar Santa Teresa, São João da Cruz, Santo Inácio, São Pedro de Alcântara, São José de Anchieta, São Francisco Xavier, uma pleiade de grandes santos, a entrada de todas as heresias no Brasil vai favorecer a formação de uma geração de católicos muito superior à do Império. É a era do Padre Leonel Franca, Jefferson de Figueiredo, Cardeal Leme, Padre Júlio Maria de Lombardi, Eduardo Prado, e a lista não termina. Gustavo Corsão, Plínio Corrêa de Oliveira, de tal forma que nós vemos nas principais cidades do Brasil, isso é muito interessante, vários edifícios católicos lindíssimos, colégios, etc. Construções grandiosas feitas naquela época. Hoje, sem vida, sem alma. Um colégio Santo Inácio, né? Então, são vários desses edifícios antigos, monstruosos, colégios que estão falindo hoje. Por quê?
só tem a estrutura que foi erguida por aqueles homens valorosos e perdeu a alma, porque os homens que hoje lideram essas instituições são homens indignos da tarefa que Deus atribuiu. Eles são traidores. Mas não foi assim naquela época. Naquela época foi uma época de combate. Nós escrevemos uma introdução sobre esse livro que narra o processo de conversão do Jacques de Figueiredo, o fundador do Centro Dom Vital, que é uma história muito bonita e que ele vai encontrar o maior cardeal da história no Brasil, porque naquela época se faziam grandes cardeais. Cardeal Arco Verde foi o primeiro cardeal do Rio de Janeiro, o primeiro cardeal em toda a América Latina. O cardeal Leme foi o segundo cardeal no Brasil, e o segundo, que é o cardeal do Rio de Janeiro, e o segundo cardeal de toda a América Latina. Ainda hoje, quando nós vamos à missa tradicional no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, quando entramos na igreja, o que nós vemos? À direita, um grande busto do cardeal Arco Verde, à esquerda, um grande busto do cardeal Leme. Então, os dois principais cardeais do Brasil hoje estão no local onde nós temos a missa tradicional dominical, que símbolo, né? Então a tradição do Brasil muito bem representada naquela igreja, que por sinal muito bonita, que por sinal obviamente não foi construída na segunda metade do século XX. Mas então é isso que nós temos, e a Jacques de Figueiredo nós vemos nessa introdução que ele vai encontrar cardeal Leme, é um grande intelectual que tinha tido um passado de apostasia, porque ele fez uma faculdade em Salvador, em que só tinha ateus, ele tinha feito o ensino médio laico, tinha apostatado da fé, atuado contra a fé, ele veio para o Rio de Janeiro, se aproxima do Farias de Brito, que não é um intelectual ainda católico, mas mais espiritualista, ele vai se aproximando da fé, casa com uma parente de Farias Brito, católica, tem acesso a essa carta muito famosa do cardeal Leme, de 1917, começa a se aproximar do cardeal após a carta, o cardeal chega como arcebispo coadjutor, que é quem ajuda o cardeal titular com a promessa de assumir a arquidiocese quando o cardeal efetivamente se parte. Então, o cardeal Leme recebe Jacques de Figueiredo, e aí tem aquele diálogo histórico. Vejam como a história do Brasil é linda, gente, e como as pessoas sumiram com isso, né? Então, Jacques de Figueiredo chega lá com o seu chapéu, o seu cajado, o seu cigarro, oferece um cigarro ao cardeal Leme, pergunta: Eminência, o senhor quer fumar? Ele dispensa, obviamente, e eles começam a ter, então, um diálogo interessantíssimo em que Jacques de Figueiredo conta toda a sua trajetória de volta à Igreja Católica e diz que ele ainda tinha uma dificuldade grande de confessar. Ele vai dizer: olha, cardeal, eu não consigo pensar na ideia de um homem se ajoelhando diante de outro para confessar as suas misérias. Alguns dizem que eu devo fazer e que isso vai me trazer a fé. Outros dizem que eu devo primeiro crer realmente e depois confessar. O que eu faço? E aí, o herói da fé, cardeal Leme, vai dar uma resposta que ele não esperava. Ao invés de pressionar, não, vai lá e confessa agora, ele vai dizer: Jackson, não se preocupe. Antes de confessar, deixe a fé agir. E a Jacques de Figueiredo fica impressionado com aquela imagem. Deixa a fé agir, deixa a fé agir. Fica meio sem palavras, se despede, então tá cardeal, sai do palácio com aquela frase em mente: deixa a fé agir, deixa a fé agir, deixa a fé agir. Toma um bondinho, vai ao convento de Santo Antônio, se confessa, volta para a igreja e se torna um dos maiores leigos católicos da história do Brasil. Funda o Centro Dom Vital, que vai ser a inspiração maior do Centro Dom Bosco. Nos 5 primeiros anos, os intelectuais do Centro Dom Vital vão elaborar 30 livros. Nas décadas subsequentes, fundar 16 unidades espalhadas pelo Brasil, vão formar 15 monges, 40 monjas, um senador da República, um membro da Academia Brasileira de Letras. O Gustavo Cossão vai sair de lá, vai fundar a Permanência. O padre Leonel Franca vai ter um contato muito próximo, vai fundar a PUC Rio. Plínio Corrêa de Oliveira vai ter contato com a Unidade Sacerdotal de São Paulo e vai fundar o TFP, de forma que todas as iniciativas católicas vão ser frutos diretos ou indiretos do Centro Dom Vital.
E até 1948, porque em 1942 nós vamos ter a morte do cardeal Leme, em 1948 a morte do padre Leonel Franca, e as duas grandes influências católicas do então presidente do Centro Dom Vital, Alceu Amoroso Lima, vão morrer. E aí o que vai acontecer? Uma nova tragédia. Então, vejam que a vocação católica do Brasil é atacada a todo momento por elementos revolucionários exteriores. Primeiro, com a entrada de hordas maçônicas no Brasil no século XVIII, depois com hereges de todas as espécies no início do século XX, e agora todo o modernismo que tinha contaminado em grande parte a igreja na Europa vai entrar no Brasil via principalmente Jacques Maritain e vai tomar a elite do Centro Dom Vital, que vai apostatar. Isso vai gerar uma crise violentíssima. Gustavo Cossão sai do Centro Dom Vital e funda a Permanência. E aí toda a tradição do que é ser verdadeiramente católico vai praticamente se extinguir no Brasil na década de 60. Você vai ter focos muito pequenos de resistência, como a Diocese de Campos, a única diocese do mundo, e que se rezava somente missa tradicional, a TFP e uma outra missa clandestina em todo o Brasil. Essa crise vai se avolumar, então vamos entrar na época da teologia da libertação, do modernismo mais completo, uma devastação completa do culto católico, uma apostasia generalizada. Se na década de 50 e 60 não existia problema de divórcio, de drogas e de aborto e etc, etc, tudo isso vai entrar na agenda do Brasil, uma vez que a Igreja Católica vai deixar de influenciar os corações, e tudo, em certo sentido, vai parecer perdido. Mas Deus não vai abandonar a sua nação. Então, assim como as minorias revolucionárias levam a sociedade para o caos nessa vida e para o inferno na próxima, e as minorias católicas tendem a levar a sociedade para a conversão nessa vida e para o céu na próxima, e durante 60, 70 anos, toda a igreja estava na mão da revolução, todo o poder estava na mão da revolução. O que aconteceu? O Brasil entrou num processo de deterioração extremamente acelerado. Tudo parecia perdido, só que no meio do Armagedon, na virada do século, algo começou a surgir no coração de cada brasileiro. Algo está errado. Não é possível que esse governo de comunistas, primeiro do PSDB, depois do PT, toda essa tragédia, toda essa desvalorização da família, todo esse desacreditar da fé, que isso seja a resposta. Então, as pessoas começaram a tirar o olhar da esquerda e entrar para a direita. E aí, começaram a se apegar em algumas personalidades, não 100% católicas ainda, pessoas confusas, um Bolsonaro, um Olavo, mas que já davam certas indicações de onde poderia estar a verdade. E num ritmo cada vez mais acelerado, algumas pessoas mais espirituais começaram a olhar de forma profunda. E entenderam que existe uma solução maior ali. Surge o Padre Paulo, semanalmente convertendo milhares de pessoas. Começa a surgir outras alternativas. Começa a haver um ressurgimento do catolicismo autêntico. As editoras que tinham sumido começam a surgir cada vez mais. Vem primeiro a Eclésia, depois outras melhores ainda começam a surgir com a Permanência. Iniciativas de homeschooling surgem, escolas, etc, etc. Um movimento de conversão em massa, do qual o próprio Bolsonaro vai se beneficiar e vai ser eleito nessa onda. Então, e aí a gente chega, 2016, 2017, ações múltiplas. O próprio Centro Dom Bosco é uma tentativa de entender o que estava acontecendo. Então a gente começou a estudar e perceber que o Brasil real não era bem o que a nova direita de Estados Unidos e Israel estava mostrando, mas que era a cruz. E começamos a avançar no entendimento, e também nós, como o Pedro diz, começamos a avançar. Então, um bando de garotos que vinha de
camisa apertadinha em 2016, né, bronzeados na praia no final de 2016, começou a entender, então até a vestimenta melhorou um pouquinho. Percebemos que cada vez mais ou o Brasil será católico ou não será nada. Que a vocação do Brasil é ser a maior nação católica do eixo sul, do hemisfério sul deste planeta. E aí o ressurgimento começou a se tornar cada vez mais acelerado, de tal forma que hoje, quando um padre herege ou um bispo herege fala algo, multidões e multidões de católicos se levantam. Hoje o Brasil é a única nação no mundo em que um pangaré faz um vídeo denunciando a campanha da fraternidade e 660 mil pessoas vão lá dar apoio. 660 mil pessoas é mais do que a população católica da maior parte das nações católicas do mundo. O Brasil hoje, com todos os seus problemas, é ainda a maior nação em número católica. E é a nação que acorda de uma forma cada vez mais acelerada. Então é óbvio que aquela vocação católica ali no Brasil ainda subsiste, ainda existe nas ruínas. Ela se levanta das ruínas, ressuscita como nosso Senhor Jesus ressuscitou, mas ela está ali. E eu acredito plenamente que assim como nós herdamos a fé de Portugal e da Espanha, o Brasil hoje pode ser a nação pela qual a fé voltará a Portugal e a Espanha e da Península Ibérica a toda a Europa novamente. Nós não sabemos se isso será possível. Nós sabemos que no fim dos tempos quase não haverá fé sobre a terra. Mas também nós sabemos que esse caminho é um caminho de idas e voltas. Nada impede uma restauração da cristandade por algum tempo. E ainda que não seja possível, nós, como nação que nasceu da cruz, temos um dever muito particular com o nosso Jesus Cristo. Que quando todas as nações do mundo caírem, que o Brasil seja a última a capitular. E viva Cristo Rei! Viva!